Viver bem no Rio de Janeiro pode custar muito menos do que você imagina. Longe dos preços mais pesados da capital, existem cidades do interior que combinam tranquilidade, boa estrutura e um custo de vida que ainda pode surpreender. Hoje você vai conhecer 7 das melhores cidades do interior do Rio de Janeiro para viver bem gastando menos. E se você gosta de descobrir lugares assim, já se inscreva no canal, porque aqui sempre tem cidade boa que merece entrar no seu radar. Resende. Resende é uma das cidades do interior fluminense que mais consegue equilibrar estrutura urbana, oportunidades de trabalho e uma rotina menos complicada do que a encontrada na região metropolitana. Com população estimada em aproximadamente 137,7 mil habitantes em 2025, o município já tem porte suficiente para oferecer supermercados de grandes redes, hospitais, universidades, shopping, restaurantes e serviços variados, mas continua cercado por áreas verdes e fica numa posição privilegiada do Vale do Paraíba, praticamente no corredor entre Rio de Janeiro e São Paulo. Um detalhe que pesa bastante para quem pensa em morar ali é justamente a localização junto à Via Dutra, permitindo acesso relativamente simples a outras cidades importantes da região sem precisar abrir mão da vida no interior. Quando o assunto é moradia, Resende mostra diferenças enormes de preço dependendo do bairro, o que cria oportunidades interessantes para quem pesquisa antes de escolher. Levantamentos recentes do mercado imobiliário apontam uma mediana próxima de R$ 3.690 por metro quadrado para venda, enquanto bairros como Bela Vista aparecem perto de R$ 2.074 por metro quadrado e Morada da Colina ao redor de R$ 2.657. Valores bem diferentes dos aproximadamente R$ 5.107 por metro quadrado encontrados no Jardim Jalisco. Nos apartamentos para aluguel, anúncios recentes indicam média ao redor de R$ 2.000 a R$ 2.200 mensais, mas existe uma quantidade considerável de ofertas entre R$ 1.000 e R$ 2.500, mostrando que a escolha do bairro pode alterar bastante o orçamento mensal. Uma característica curiosa de Resende é que ela não funciona apenas como uma típica cidade residencial do interior, porque existe uma atividade econômica e institucional muito mais forte do que seu tamanho pode sugerir. A cidade abriga a Academia Militar das Agulhas Negras, além de possuir um importante perfil industrial e automotivo, fazendo com que exista circulação constante de militares, estudantes, trabalhadores especializados e profissionais vindos de outras partes do país. Isso ajuda a explicar por que bairros como Campos Elíseos, Jardim Jalisco, Vila Julieta, Morada da Colina e Parque Ipiranga podem apresentar perfis bastante diferentes entre si, permitindo escolher entre áreas movimentadas, regiões mais residenciais e setores com imóveis de padrão superior sem necessariamente sair do mesmo município. No orçamento cotidiano, Resende também exige atenção porque ser uma cidade do interior não significa que tudo seja barato, principalmente combustível e imóveis localizados nas regiões mais valorizadas. Um exemplo recente é a gasolina comum, que apresentou preço médio de aproximadamente R$ 6,39 por litro na semana de 9 a 15 de agosto de 2026, depois de cair em relação aos R$ 6,49 registrados anteriormente. Ainda assim, a combinação entre mercado de trabalho regional, estrutura comercial, acesso rodoviário, variedade de bairros e possibilidade de encontrar apartamentos dentro da faixa de R$ 1.000 a R$ 2.500 mensais coloca Resende numa posição interessante para quem procura uma cidade interiorana sem depender constantemente da capital para resolver necessidades básicas. Teresópolis. Teresópolis apresenta uma proposta bastante diferente de Resende, principalmente porque viver ali significa estar numa cidade serrana de aproximadamente 176,7 mil habitantes estimados em 2025, cercada por relevo montanhoso e com temperaturas que podem ficar bem abaixo das registradas na capital em determinadas épocas do ano. Apesar da imagem turística, a cidade possui uma estrutura cotidiana considerável, especialmente na região da Várzea, onde estão concentrados bancos, comércio, supermercados e diversos serviços, enquanto outras áreas assumem um perfil predominantemente residencial. Essa configuração permite morar numa cidade cercada por natureza sem necessariamente enfrentar a falta de serviços normalmente associada a municípios pequenos do interior.
Os preços de moradia são um dos pontos que precisam ser observados com cuidado, porque Teresópolis pode ser relativamente acessível ou bastante cara dependendo da região escolhida. Dados atualizados em 2026 apontam aproximadamente R$ 1.850 mensais para um apartamento de um quarto no centro, enquanto uma unidade semelhante fora da região central aparece ao redor de R$ 800 para 3 quartos. As referências ficam próximas de R$ 2.700 no centro e R$ 2.000 fora dele. Para a compra, a referência levantada para apartamentos na área central está próxima de R$ 6.000 por metro quadrado, portanto chamar Teresópolis simplesmente de barata seria exagerado. Mas a existência de bairros afastados e imóveis mais simples amplia bastante as possibilidades para quem não precisa morar nas áreas mais disputadas. Um detalhe interessante é justamente a enorme diferença entre os padrões de moradia dentro da própria cidade. Regiões valorizadas, como Agriões e Granja Comari, podem exigir um orçamento consideravelmente maior, enquanto áreas mais afastadas conseguem apresentar custos muito diferentes, fazendo com que duas famílias vivendo em Teresópolis tenham despesas mensais completamente distintas. Estimativas de mercado colocam um custo individual a partir de aproximadamente R$ 3.000 mensais, enquanto uma família pode ultrapassar R$ 7.000, especialmente quando entram educação, lazer e uma moradia mais valorizada na conta. Por isso, a vantagem econômica de Teresópolis aparece principalmente para quem escolhe bem o bairro e não tenta reproduzir o padrão das áreas turísticas ou de alto padrão. Outro aspecto pouco comentado é que Teresópolis consegue misturar uma rotina urbana relativamente completa com acesso muito rápido a ambientes naturais, algo que costuma exigir deslocamentos maiores em cidades grandes. O município ocupa mais de 773 km², enquanto sua população está concentrada em uma parcela relativamente pequena desse território, criando uma transição bastante rápida entre bairros movimentados e áreas de montanha e vegetação. Para quem trabalha remotamente, essa combinação ficou ainda mais interessante porque a cidade conta com boa cobertura de serviços de internet e telecomunicações em suas áreas urbanizadas, ao mesmo tempo em que oferece imóveis com preços muito diferentes conforme a distância do centro. Portanto, o grande segredo para morar bem em Teresópolis não está simplesmente em procurar a casa mais barata, mas em encontrar uma região que mantenha comércio e serviços próximos sem carregar o preço das áreas mais valorizadas. Nova Friburgo. Nova Friburgo é uma das cidades serranas mais completas do interior do Rio de Janeiro para quem quer morar longe da capital sem abrir mão de uma estrutura urbana considerável. O município tem 203.417 habitantes estimados em 2025, ocupa mais de 935 km² e apresenta um PIB per capita de aproximadamente R$ 38,8 mil. Números que ajudam a mostrar que não estamos falando de uma pequena cidade turística dependente apenas dos finais de semana. A área central concentra comércio, clínicas, escolas, supermercados, restaurantes e serviços, enquanto bairros e distritos mais afastados oferecem uma rotina bem diferente, com menor densidade urbana, muito verde e imóveis que podem custar significativamente menos. Algo especialmente interessante para quem trabalha remotamente, é aposentado ou não precisa morar a poucos minutos do centro. A diferença de preço entre o centro e as regiões mais afastadas é justamente um dos pontos mais curiosos de Nova Friburgo. Referências atualizadas de custo de vida colocam um apartamento de um quarto no centro perto de R$ 800 mensais, enquanto fora da região central a referência cai para aproximadamente R$ 500 em imóveis maiores. Um apartamento de 3 quartos aparece próximo de R$ 2.000 no centro e R$ 1.200 fora dele. Na compra, as referências disponíveis indicam algo próximo de R$ 8.000 por metro quadrado no centro contra cerca de R$ 4.000 fora da área central. Uma diferença suficientemente grande para fazer a localização pesar tanto quanto o tamanho do imóvel no orçamento final. Esses números são baseados em amostras colaborativas e devem ser tratados como referências, mas mostram claramente como procurar alguns quilômetros além das áreas mais disputadas pode alterar completamente o custo da moradia. Outro aspecto que diferencia Nova Friburgo de várias cidades do interior é sua economia diversificada, porque o município não depende exclusivamente do turismo serrano que muita gente associa imediatamente ao seu nome.
A cidade possui forte presença dos setores de moda íntima, comércio, serviços, indústria e produção rural, enquanto distritos como Lumiar e São Pedro da Serra acrescentam uma dinâmica turística própria sem representar toda a realidade econômica municipal. Para quem mora permanentemente, isso significa encontrar uma cidade que continua funcionando normalmente fora da alta temporada, com empregos, serviços e comércio voltados para seus próprios moradores. Até despesas pequenas ajudam a montar esse retrato. Referências de 2026 colocam a internet residencial próxima de R$ 94,50 mensais, academia em torno de R$ 110 e uma refeição econômica perto de R$ 38, permitindo ter uma ideia mais concreta do orçamento além do aluguel. Existe, porém, uma despesa que mostra por que Nova Friburgo não deve ser apresentada como uma cidade onde absolutamente tudo é barato. O automóvel pode pesar bastante no orçamento. Na semana encerrada em 15 de agosto de 2026, a gasolina comum apresentou o preço médio de aproximadamente R$ 6,99 por litro, segundo o levantamento da ANP em 11 postos do município. Portanto, quem pretende morar distante do centro e depender diariamente do carro precisa colocar essa diferença na conta. Mesmo assim, Nova Friburgo continua interessante justamente pela quantidade de escolhas que oferece dentro do mesmo território, permitindo viver próximo da estrutura central ou procurar áreas mais afastadas com aluguel menor, enquanto continua tendo acesso a uma cidade de mais de 200 mil habitantes e a uma economia própria bastante mais robusta do que a de muitos municípios serranos pequenos. Barra Mansa. Barra Mansa entra nesta lista por uma razão bastante prática. Ela oferece a estrutura de uma cidade média do sul fluminense sem carregar os preços normalmente associados às cidades mais turísticas do estado. O município possui aproximadamente 181.679 habitantes estimados em 2025, PIB per capita de cerca de R$ 40,2 mil e uma localização que facilita o acesso a outros centros econômicos importantes da região, especialmente Volta Redonda e Resende. Essa proximidade cria uma situação interessante para quem mora ali, porque o mercado de trabalho e os serviços disponíveis não ficam limitados às fronteiras municipais, permitindo que uma pessoa viva em Barra Mansa e tenha acesso relativamente rápido a uma região urbana e industrial muito maior. A cidade também chama atenção pela variedade de bairros, porque existe uma diferença considerável entre morar no centro e escolher regiões residenciais como Ano Bom, Vila Nova, Boa Sorte, Santa Rosa e bairros mais periféricos, onde o perfil dos imóveis e os valores podem mudar bastante. Em vez de funcionar como uma cidade turística na qual determinadas épocas do ano pressionam aluguel e comércio, Barra Mansa possui uma dinâmica muito mais ligada aos próprios moradores, ao comércio regional e à atividade industrial. Isso é importante para quem procura custo-benefício, pois permite buscar casas e apartamentos simples sem competir diretamente com o mercado de segunda residência e hospedagem de temporada encontrado em alguns destinos serranos e litorâneos do Rio de Janeiro. O detalhe mais interessante atualmente está no mercado de trabalho. Em junho de 2026, Barra Mansa registrou saldo positivo de 754 empregos formais, ficando na primeira posição do sul fluminense naquele período, depois de já ter apresentado saldo positivo de 186 vagas entre janeiro e março. Ao mesmo tempo, o município está estruturando um parque industrial às margens da rodovia Presidente Dutra com área total de aproximadamente 700 mil metros quadrados, dos quais cerca de 220 mil metros quadrados já estavam terraplanados e preparados para receber empresas em julho de 2026. Para quem avalia uma cidade não apenas pelo preço da casa, mas também pela possibilidade de encontrar trabalho e permanecer economicamente ativo sem precisar migrar para a capital, esses números tornam Barra Mansa particularmente interessante. O custo cotidiano, entretanto, também precisa ser observado com cuidado, principalmente para quem depende do carro. Na semana de 9 a 15 de agosto de 2026, a gasolina comum custava em média R$ 6,82 por litro em Barra Mansa, segundo o levantamento da ANP realizado em 10 postos, um valor que pode representar uma despesa importante para quem se desloca diariamente entre Barra Mansa, Volta Redonda e outras cidades do Vale do Paraíba. A vantagem é que sua localização permite combinar moradia em uma cidade de aproximadamente 182 mil habitantes com acesso a um dos corredores econômicos mais importantes do estado,
E essa característica torna Barra Mansa uma opção muito mais prática do que simplesmente bonita e tranquila. Trata-se de uma cidade para quem quer resolver a vida cotidiana no interior, ter comércio e serviços por perto e continuar conectado a uma região com atividade industrial e geração de empregos. Petrópolis. Petrópolis é uma escolha interessante para quem quer continuar relativamente perto da capital, mas prefere uma cidade com clima serrano, bairros residenciais e estrutura suficiente para não depender do Rio de Janeiro no cotidiano. O município tem 294.926 habitantes estimados em 2025, ocupa cerca de 791 km² e registrou um PIB per capita de aproximadamente R$ 71,4 mil em 2023, um patamar elevado dentro do interior fluminense e que ajuda a explicar a presença de comércio forte, serviços especializados, hospitais, escolas, universidades, restaurantes e diferentes polos empresariais. A cidade também é muito maior e mais diversa do que a região turística do centro faz parecer, porque bairros como Correias, Itaipava, Nogueira, Bingen, Quitandinha, Valparaíso e Cascatinha apresentam características e preços bastante diferentes entre si. Na moradia aparece uma das diferenças mais interessantes em relação à capital. Uma referência atualizada em agosto de 2026 coloca Petrópolis aproximadamente 23% mais barata no custo de vida geral do que o Rio de Janeiro, embora esses levantamentos colaborativos devam ser considerados estimativas e não preços fixos. Na habitação, a diferença é ainda mais expressiva, um estúdio mobiliado de aproximadamente 45 metros quadrados em uma região de preço médio aparece perto de R$ 1.274 mensais em Petrópolis, contra cerca de R$ 2.735 no Rio, enquanto uma residência mobiliada de aproximadamente 85 metros quadrados em uma área média fica ao redor de R$ 2.294, ante aproximadamente R$ 3.012 na capital. Isso não transforma Petrópolis numa cidade extremamente barata, especialmente em Itaipava e outros setores valorizados, mas mostra que é possível ganhar espaço no imóvel sem necessariamente assumir os valores encontrados nos bairros mais caros da capital. Um detalhe que muita gente de fora não percebe é que Petrópolis não funciona como uma única área urbana compacta, e essa característica interfere diretamente na experiência de morar ali. Dependendo do bairro escolhido, o morador pode ter uma rotina quase totalmente urbana ou viver numa região cercada por vegetação e montanhas, mas ainda relativamente próxima de supermercados e serviços, o que também significa que distância e mobilidade precisam entrar na conta antes de escolher uma casa apenas pelo preço. Outro número interessante aparece nas despesas residenciais. A mesma referência de agosto de 2026 estimava aproximadamente R$ 509 mensais em água, eletricidade e outros serviços básicos para duas pessoas em uma residência de 85 metros quadrados, enquanto a internet aparecia perto de R$ 103, valores que ajudam a enxergar o orçamento além do aluguel. O ponto forte de Petrópolis, portanto, não é simplesmente oferecer a casa mais barata desta lista, mas entregar uma relação interessante entre estrutura, proximidade da região metropolitana e custo residencial. É possível viver numa cidade com quase 295 mil moradores, ampla oferta comercial e econômica e ainda encontrar uma moradia significativamente mais barata do que uma propriedade equivalente em diversas áreas da capital. A escolha do bairro faz enorme diferença, porque quem procura apenas Itaipava ou regiões nobres pode concluir rapidamente que Petrópolis é cara, enquanto quem amplia a pesquisa para setores residenciais menos disputados encontra outra realidade, fazendo dessa variedade interna uma das características mais importantes para quem realmente pensa em se mudar para a Serra Fluminense. Valença. Valença apresenta uma proposta bem diferente das grandes cidades serranas porque oferece uma escala urbana menor, menor densidade populacional e uma extensão territorial enorme para o número de moradores. O município possui aproximadamente 71.449 habitantes estimados em 2025, distribuídos por cerca de 1.301 km², resultando numa configuração muito menos adensada do que Petrópolis, Nova Friburgo ou várias cidades da região metropolitana. O PIB per capita alcançou aproximadamente R$ 45,6 mil em 2023, enquanto a cidade mantém comércio, serviços essenciais e uma estrutura compatível com seu porte.
tornando-se especialmente interessante para quem não precisa da quantidade de opções encontrada numa cidade de 300 mil habitantes e prefere uma rotina em que deslocamentos, movimento urbano e concentração de prédios sejam menores. No mercado imobiliário, é importante não vender a ideia de que todo imóvel em Valença custa pouco, porque tamanho, localização e estado de conservação mudam bastante os valores. Uma fotografia recente dos anúncios disponíveis apontava aproximadamente R$ 2.400 mensais como o valor médio anunciado de aluguel, com imóveis apresentando área média de 93 metros quadrados e referência próxima de R$ 26 por metro quadrado. Havia, por exemplo, apartamento amplo de 250 metros quadrados anunciado por R$ 2.700 mensais. A quantidade limitada de anúncios também pode distorcer médias em municípios menores. Portanto, esses números funcionam melhor como referência de mercado do que como promessa de que qualquer pessoa encontrará exatamente esses preços. Uma particularidade de Valença é seu território dividido entre diferentes distritos e localidades, fazendo com que morar no município não signifique necessariamente permanecer no núcleo central o tempo inteiro. Essa configuração permite procurar imóveis em ambientes muito distintos e ajuda a explicar por que casas com terrenos maiores podem aparecer como alternativa para quem está disposto a ficar mais distante da área central. A cidade também está ligada à BR-393, importante eixo rodoviário do Vale do Paraíba, o que facilita conexões regionais. Embora quem pretende trabalhar diariamente em outro município precise calcular combustível e tempo de deslocamento antes de considerar uma casa afastada simplesmente porque ela custa menos. Outro dado que chama atenção é a relação entre população e território. São pouco mais de 71 mil habitantes em mais de 1.300 km², enquanto a densidade registrada no censo de 2022 foi de apenas 52,34 habitantes por quilômetro quadrado. Isso ajuda a entender por que Valença transmite uma sensação diferente das cidades mais compactas desta lista e por que existem áreas onde o padrão de ocupação é muito mais espaçado. Para aposentados, trabalhadores remotos ou famílias que priorizam espaço e não precisam estar diariamente na região metropolitana, essa combinação pode ser particularmente atraente, mas a economia real dependerá da localização escolhida. Por que reduzir algumas centenas de reais no aluguel perde sentido quando a pessoa passa a depender do automóvel para praticamente todas as atividades? Cordeiro. Cordeiro é a alternativa desta lista para quem realmente procura uma cidade pequena, porque sua escala é completamente diferente de Petrópolis, Resende ou Nova Friburgo. Em vez de uma cidade com centenas de milhares de moradores e grandes distâncias internas, Cordeiro possui um núcleo urbano muito mais compacto e uma rotina diretamente conectada aos municípios vizinhos da região serrana. Essa dimensão menor reduz a variedade de grandes centros comerciais e serviços especializados, mas também pode favorecer quem deseja resolver boa parte das atividades diárias percorrendo distâncias relativamente curtas, sem enfrentar congestionamentos e deslocamentos urbanos comparáveis aos encontrados nas cidades maiores. A moradia é justamente um dos pontos que fazem Cordeiro merecer atenção. Em levantamento recente de imóveis anunciados, apareciam propriedades para compra a partir de aproximadamente R$ 230 mil, mostrando que ainda existem opções numa faixa difícil de encontrar em bairros valorizados das grandes cidades fluminenses. Naturalmente, isso não significa que qualquer casa em Cordeiro custe R$ 230 mil, porque imóveis maiores, novos, bem localizados ou com terrenos superiores podem passar bastante desse patamar, mas o valor de entrada ajuda a mostrar por que municípios pequenos podem fazer sentido para quem possui um orçamento de compra limitado e não precisa permanecer perto da capital. O detalhe mais interessante de Cordeiro aparece quando se observa a região em vez de analisar apenas os limites municipais. A cidade está praticamente integrada à dinâmica de Cantagalo, enquanto Nova Friburgo funciona como uma referência regional para serviços e compras mais específicas, permitindo que o morador tenha uma rotina tranquila numa cidade pequena sem ficar completamente isolado de centros maiores. Isso também cria uma situação pouco comum para quem vem da região metropolitana. Em Cordeiro, escolher onde morar pode estar muito mais relacionado à proximidade do comércio local e às saídas para cidades vizinhas do que à preocupação com grandes congestionamentos ou dezenas de quilômetros entre bairros. Por outro lado, Cordeiro exige uma escolha consciente,
Porque custo menor vem acompanhado de uma oferta menor de empregos especializados, lazer, grandes redes comerciais e determinados serviços que são encontrados com facilidade em Petrópolis ou Nova Friburgo. Para quem possui renda independente da economia local, trabalha pela internet ou está aposentado, essa limitação pode ter peso bem menor, enquanto o preço dos imóveis e a escala compacta da cidade ganham importância. É justamente por isso que Cordeiro fecha bem esta lista. Ela não tenta competir com as cidades maiores em quantidade de serviços, mas apresenta uma alternativa de moradia em que já aparecem propriedades anunciadas na faixa inicial de R$230 mil, algo cada vez mais difícil de encontrar nos centros mais valorizados do estado. Essas 7 cidades mostram que ainda é possível encontrar bons lugares para viver no interior do Rio de Janeiro, combinando estrutura, tranquilidade e preços mais acessíveis. Agora conta nos comentários, em qual dessas cidades você moraria? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo.